Lucas 22, 20. E o tema dessa pregação é a nova aliança, amém? A palavra de Deus diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Hebreus 8, 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Diga assim: superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Amém? Então hoje eu queria falar com você sobre esse tema, a nova aliança. Porque Jesus, antes de morrer, ele se reuniu com os discípulos e ele, ao dividir o pão, ele falou: olha, agora vocês vão viver um novo tempo na vida de vocês. Até aqui vocês me adoraram de um jeito, até aqui vocês me serviram de uma maneira, até aqui vocês eram regidos por uma lei, pela antiga aliança. Só que eu, a partir de agora, estou instituindo uma aliança nova. Uma aliança nova. A partir do Calvário, a partir da morte e o sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, começou a vigorar uma nova legislação. E é muito importante a gente compreender por que Jesus morreu, por que Jesus ele deu a vida dele em nosso lugar, por que ele ressuscitou, por que ele fez tudo isso. É importante que a gente entenda, para que a gente viva de acordo com o tempo em que nós vivemos, amém? Irmão, você é muito privilegiado, nós somos muito privilegiados, nós vivemos num tempo acho que muitos profetas, muitos evangelistas, muitos homens e mulheres de Deus que viveram ao longo da história, queria viver esse momento que você vive hoje, no lugar que você vive hoje, amém? Hoje, se você for nos Estados Unidos, você vai ver um país, ele vivendo um cristianismo que está em declínio. Hoje, se você for na Europa, você vai ver uma igreja, muitos templos que eram igrejas, hoje são boates, acabaram. Mas hoje eu entendo que o Brasil, que o Maranhão, é o melhor dos lugares para viver no tempo em que nós vivemos hoje. Porque, irmão, quando nós abrimos a boca para pregar o evangelho, as pessoas têm vindo, e elas não têm vindo de qualquer maneira, elas têm vindo quebrantadas, porque há algo sobre o Brasil, que está abrindo o entendimento do povo, para que o povo creia, e crendo seja salvo, seja alcançado, tenha a sua vida mudada, a sua vida transformada. E por que isso está acontecendo hoje conosco? É porque Deus ele quer te usar, Deus ele quer te prosperar, e através da sua vida, e através da sua vida, e da sua família, Ele vai fazer grandes coisas, amém? Então eu vou falar um pouco sobre esse paralelo. Antes de começar a palavra em si, eu queria fazer essa pequena introdução, para que você entenda e compreenda e relembre. O que é essa velha aliança? A velha aliança, ela fala da lei. A lei que Deus entregou a Moisés, amém? Deus ele entregou uma lei a Moisés, e o povo judeu ele era obrigado a cumprir aquela lei. Aquela lei ela era boa. O Deus que deu a lei também era bom. Mas alguma coisa aconteceu, que a Bíblia diz que aquela primeira aliança ela tinha um defeito. Se ela não tivesse defeito, no texto que nós lemos, de maneira nenhuma ela seria buscada uma segunda aliança. E qual era o defeito da primeira aliança? Era o Deus que fez a aliança, que deu a lei? Era? Não. O problema da lei era a lei em si? Não. O apóstolo Paulo disse que a lei é boa e perfeita. Onde que estava o defeito na primeira aliança? Diga assim: em mim. Em mim. Então, irmãos, por que o defeito da primeira aliança ela estava em mim? Porque um Deus perfeito estabeleceu uma lei, uma legislação perfeita. Só que eu e você, sendo imperfeitos, nós não conseguimos obedecer. Eu e você, sendo falhos, sendo fracos, nós não conseguimos alcançar
o nível de perfeição e santidade de Deus. É como, irmão, se Deus fizesse o cachorro, e aí daqui a pouco Deus diz assim: cachorro, agora tu vai andar de 2 patas. Tu vai andar agora só com 2 patas. Você já viu um cachorro andando com 2 patas? Eu já vi, você já viu também. Quando um adestrador treina muito ele consegue andar de 2 patas, amém? Só que ele vai dar 1, 2, 3, 4 passos, depois ele vai cair. Por quê? Porque a natureza dele, ele foi feito para andar de 4 patas. Então ele pode até tentar andar de 2, ele pode até fazer uma graça para alguém rir, mas a natureza dele é contrária a esse mandamento. Assim sou eu e você. Nós somos imperfeitos. Quando Adão pecou, nós já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores quando a gente comete o primeiro pecado, não. A gente já nasce pecador. É como uma mangueira. Não sei se você já teve um pé de manga na sua casa. Eu já tive um pé de manga na minha. Quando está nascendo uma mangueirinha pequena, você olha para ela e você já sabe que aquilo ali é uma mangueira. Quem conhece, sabe. Já vê que é uma mangueirinha ali, está nascendo. Ela já deu manga? Não. Mas você já sabe que ela é uma mangueirinha. Assim é você e eu. Você já nasceu um pecadorzinho. Você, apesar de você ser uma criança, ser um bebê, você ainda não ter cometido pecado, mas você já é. É só questão de tempo para o pecado se manifestar na sua vida. E agora? E agora? Nós estamos debaixo de uma aliança. Deus exige que você cumpra essa aliança, que você obedeça a lei, mas é impossível você obedecer. Aí você pergunta: mas como? Como que Deus, sendo justo, Deus ele manda uma lei para a gente obedecer que a gente não pode obedecer? Aí a resposta está lá em Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui em Romanos 3:20, Deus ele fala qual foi o objetivo dele ter dado as leis para Moisés. Para que, James, que Deus deu a lei, sabendo que o homem não ia conseguir obedecer? Para que através da lei fosse revelado para mim e para você o pleno conhecimento do pecado. Antes da lei existir, o homem assassinava e ele não sabia que aquilo ali era pecado, porque nunca ninguém tinha dito para ele que assassinar era pecado. Mas depois que Deus ele dá a lei para Moisés, ele diz: olha, não matarás o teu irmão. A partir daquele momento que o homem entendeu qual é o nível de Deus, o caráter de Deus, através de uma lei que é santa, boa e pura, e o homem mata, agora ele pode ser condenado. Por quê? Porque ele conhece a lei, ele já sabe sobre a lei. Ele diz: olha, e mesmo assim ele comete aquilo, ele vai ser o quê? Ele vai ser condenado. Então o objetivo da lei é que para que eu e você a gente conheça que nós somos pecadores. É para que eu e você a gente entenda de uma vez por todas que nós precisamos de um Salvador, que o nível da exigência de Deus é muito alto, irmão. Nós temos um Deus perfeito, nós temos um Deus santo, nós temos um Deus todo-poderoso, e eu e você não poderíamos suprir essa exigência de Deus. Tudo que Deus queria na primeira aliança era que o homem entendesse isso, e curvado ele se prostrasse diante de Deus e dissesse: Senhor, eu não posso, Senhor, não dá para mim te obedecer, Senhor, porque eu sou mau. Senhor, é como o apóstolo Paulo, ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso faço. Existe algo dentro de mim, de você, que é tendencioso para o mal, que está aqui, ó, impregnado na gente, a nossa natureza, a nossa carne. A Bíblia diz também que o espírito está pronto, mas a carne, ela é o quê? Fraca. A carne é fraca. E o homem, ele precisava entender isso. E por isso, a velha aliança, ela foi estabelecida. Mas Deus vendo: olha, tem um defeito. O meu filho, a minha filha, nunca vai conseguir alcançar o padrão.
Aí o que é que ele faz? Ele resolve o problema. O que é que ele faz? Ele envia o seu filho Jesus Cristo. Esse sim era perfeito, esse sim era santo, esse sim nunca cometeu pecado. E o que é que ele faz? Ele compra a minha vida e a sua vida. Aquele que não tinha pecado, ele não precisava morrer, porque a lei era assim: olha, se você peca, qual é o salário do pecado? A morte. Jesus, ele não tinha pecado. Jesus precisava morrer? Não. Jesus poderia viver na terra eternamente como homem. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que não foi Pilatos que matou ele, nem foi Herodes, nem foram os religiosos. A Bíblia diz que quando os soldados chegaram para prender ele, ele disse: olha, Pedro puxou a bainha aqui, a espada, cortou a orelha. Jesus mandou ele guardar aquela espada. E Jesus dizia assim: olha, se eu quisesse, eu orava a Deus e Deus mandava legiões de anjos aqui para me defender e para acabar com todas essas pessoas. Mas eu mesmo entrego a minha vida, eu liberalmente dou, por amor a você, a sua família. Esse é o sacrifício que nos traz a paz. Esse é o sacrifício que nos reconcilia com Deus. Esse é o sacrifício, irmãos, que muda a nossa história. E se você entender a nova aliança que está em Cristo Jesus, se você entender que você não vive mais na dispensação da lei, mas que você vive num tempo de favor, você vai sair daqui transbordando. Hoje no louvor, Deus ele falou que existia um rio aqui. Quantos sentiram um rio correndo aqui no nosso meio? Só, irmão, se você entender o tempo que você vive, o rio não vai vir mais dele não. Por quê? Porque você vai provar do rio e vai começar a brotar uma coisa dentro de você. Daqui a pouco o rio ele está saindo de você, para alcançar a sua família, o seu esposo, os seus filhos, o seu vizinho, para mudar a história da vida de pessoas. E tudo que Deus quer é que a gente caminhe com entendimento. E é por isso que o Senhor ele falou muito forte comigo hoje, que nós precisamos entender e andar na nova aliança. Ele pagou muito caro. Ele pagou muito caro, ele deu a vida dele para que você fosse livre hoje. Ele foi ferido para que hoje você fosse sarado. Ele se fez pobre, sendo Deus Todo-Poderoso, para que você fosse próspero. E tudo o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, James? Você só precisa crer. Você só precisa crer. Eu queria hoje caminhar na história de dois homens, que está lá em Lucas 18 e Lucas 19. Esses dois homens, eles retratam bem uma pessoa que ela vive na lei e uma pessoa que ela entendeu o tempo da graça. E eu entendo que essas histórias, elas não estão em sequência à toa. É para que a gente pudesse ver, entender, discernir e escolher. Como que a gente vai viver? Como que nós vamos responder ao sacrifício de Jesus? E eu queria ler lá em Lucas 18, no verso 18, que diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Irmão, não sei se você já leu essa história. Essa história do jovem rico. Um jovem que tinha muitas propriedades, ele tinha muito patrimônio, ele devia ter muita casa, muito carro, muito relógio, Rolex, ele devia ser o cara lá de Israel. E ele chegou para Jesus e disse: Jesus, ele não disse Jesus, ele disse: bom mestre, o que eu faço para me herdar a vida eterna? E aí Jesus, irmão, Jesus, ele é sempre cirúrgico.
Jesus, ele sempre vai no ponto certo, no lugar certo, naquilo que a gente precisa ouvir, naquilo que a gente precisa ser alinhado. E Jesus disse para ele assim: por que me chama bom? Só tem um que é bom. Sabe por que Jesus disse isso para aquele jovem? Porque aquele jovem chegou diante de Jesus achando que ele mesmo era bom. Jesus já confrontou uma mentira que estava dentro dele. Ele achava que ele era bom, ele achava que ele era capaz de cumprir a lei. E Jesus disse assim: por que tu me chama bom? Só existe um bom, é Deus. E aí a história continua. Jesus responde: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E a Bíblia diz que o jovem nem esperou Jesus terminar de dizer os 10 mandamentos. Ele já começou a replicar Jesus. Ele disse: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Isso que esse jovem falou é verdade? Se ele está dizendo a verdade, a Bíblia está mentindo. Porque Paulo diz que nenhum não encontrou Deus, procurou em toda a terra e não encontrou um justo sequer. Todos foram presos como pecadores e todos precisam de um libertador e de um salvador. Aquele homem, ele caminhava em duas vertentes que toda pessoa que anda na lei caminha. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Esse jovem, ele era cheio de justiça própria. O que é a justiça própria? É a justiça do homem. É aquela justiça que se baseia no nosso comportamento. Olha, eu sou obediente, eu nunca matei. Você já ouviu isso? Eu nunca matei, eu vou para o céu, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu sou um pai de família, eu trabalho, eu sustento meus filhos. Não, eu estou aceito, eu estou pronto, eu sou bom. É a pessoa que ela caminha com base na justiça própria. Assim era esse jovem. Ele achava que ele era muito bom, né? Ele não adulterou, ele não matou, ele honrava o pai e a mãe dele. Mas eu duvido, será que ele nunca cobiçou? Porque cobiçou está lá também. E Tiago diz assim, irmão: se você descumpre a lei em um só requisito, em um só mandamento, você é réu de toda a lei. Como assim, James? Se você mentir para Deus, é como se você tivesse adulterado, matado, prostituído, dado falso testemunho. Você é réu da lei inteira. É grave ou não é? É muito. E aquele jovem, com certeza, ele já tinha desobedecido a lei. Mas ele era cheio de justiça própria. Ele se relacionava com Deus na base daquilo que ele fazia, na base da obediência dele. Ele não precisava de um salvador. Ele já cumpria a lei, ele já observava tudo. Uma outra vertente da justiça própria, da pessoa que anda na lei, uma outra característica, aquela pessoa que ela é o oposto. Ela vive condenada. Ela entende que ela é ruim, que ela não presta e que ela nunca vai conseguir cumprir. Ela tenta na força dela, ela tenta obedecer a Deus, ela tenta melhorar, ela tenta, mas ela já sabe, ela vive condenada, ela não faz nada, ela vive pesada. Irmãos, eu não sei se você já viveu assim, eu já vivi muitos anos da minha vida assim, debaixo de peso, debaixo de acusação. Eu cheguei num nível que Satanás não me deixava orar. Todas as vezes, antes de eu conhecer Jesus, mas eu já sabia. A minha família era cristã, a minha avó, e ela já tinha me ensinado sobre Jesus. E muitas vezes, eu vivendo lutas e guerras tão horríveis na minha vida, e eu queria orar, e quando eu me ajoelhava, vinha aquele sentimento: tu não é digno, tu não pode pedir isso a Deus. Quem é tu? Deus está preocupado com coisas mais importantes. E eu sentia um peso, irmão, parecia que uma tonelada estava em cima de mim. Eu conseguia falar 2 palavras e eu me levantava triste, porque Satanás, ele quer isso de você. Ele quer te afastar da presença de Deus. É por isso que ele te acusa, é por isso que ele te condena. Mas a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo de um favor. A lei fala daquilo que você merece. É o trabalhador que trabalha e no final do dia ele chega para o patrão e diz assim: ó, me paga meu salário.
É merecido o salário? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele trabalhou. Mas sabe o que é a graça? A graça é o cara que não trabalhou. Ele não fez nada. Ele ficou em casa sentado assistindo televisão. E na hora do empregador pagar o salário, ele chegou e disse: eu vou lá, a pessoa recebeu o salário também. Ele vai, estica a mão aqui para o empregador e diz: olha, eu vim receber o salário. Aí o patrão olha para ele e diz assim: mas tu não trabalhou. Ele diz: realmente eu não trabalhei, mas teve um que trabalhou no meu lugar. Quem foi que trabalhou no teu lugar? Teu filho. Teu filho trabalhou no meu lugar. E assim é Jesus, irmão. Hoje você chega para Deus e você não reivindica porque você fez alguma coisa. Hoje você chega para Deus com base naquilo que Jesus fez por você. Essa é a nova aliança que Ele instituiu e que Ele estabeleceu para que a igreja viva. Hoje você pode chegar para Deus e dizer: Deus, eu não mereço a cura. Quantas pessoas chegaram na igreja que elas estavam doentes porque elas mereciam estar doentes? Elas ficaram com cirrose por causa da bebida. Elas ficaram com enfisema por causa do cigarro. Elas ficaram lerdas como eu cheguei por causa da maconha. E aí a gente chega e diz: Deus, eu não mereço. Deus, eu sou um pecador. Deus, eu realmente tomei as decisões erradas, Senhor. Mas em Cristo há um recomeço. Em Cristo há perdão. E aí você conhece a Jesus, você recebe Jesus na sua vida. E aí porque Jesus, Ele se fez doente, você é curado. Deus, Ele não olha para você, para aquilo que você fez, para aquilo que você deixou de fazer. A Bíblia diz que Ele esquece o teu passado, que Ele apaga e rasga as suas dívidas. Por quê? Porque Cristo pagou. O sacrifício dele foi suficiente. Aquele jovem, a Bíblia diz que depois de Jesus confrontar ele e dizer assim: olha, vende tudo o que tu tem, uma coisa te falta. Vende tudo o que tu tem, dá aos pobres, e depois tu vem e segue-me. Toda pessoa que quer caminhar sobre a lei, sobre a antiga aliança, sempre vai ouvir a mesma resposta de Deus. Toda pessoa que quer caminhar com base na sua própria obediência à lei de Deus, ela sempre vai ouvir a mesma resposta. E a resposta sempre vai ser essa: uma coisa te falta. E se faltar uma coisa, falta tudo. Aquele jovem, ele era preso na matéria, ele era preso nos bens, ele era preso nas coisas terrenas. E a Bíblia diz que ele saiu triste. Ele saiu triste e foi para sua casa triste. Esse é o reflexo de alguém que quer caminhar com Deus com base na sua própria obediência, com base na sua própria força, com base no seu próprio merecimento, no seu próprio comportamento. E aí a história continua. Jesus, depois que esse jovem vai embora triste, aí tem uma questão que Jesus diz: olha, dificilmente os ricos eles vão herdar o reino de Deus. Mais fácil é um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos, que achavam que a riqueza terrena era um sinal da bênção de Deus, ficaram perplexos e disseram: mas como, Senhor? Então quem vai poder ser salvo? Se os ricos não vão ser salvos, que são abençoados porque eles viam o dinheiro como uma fonte de bênção, então como, Jesus, as pessoas vão ser salvas? E aí Jesus diz assim: ó, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Se você está buscando a salvação de alguém da sua casa, alguém da sua família, eu quero te dar essa boa notícia: aquilo que é impossível a homens é possível a Deus. Não tem coração duro bastante que Deus não possa quebrar. E aí Jesus começa a ir para Jericó.
Jesus ele sai daquela conversa, e ele vai para Jericó. Lá ele encontra um cego. Quem conhece a história do cego Bartimeu? E aí aquele cego começa a clamar, começa a gritar, começa a berrar: me cura, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele é curado. O que ele fez para ter a cura? Primeiro ele se arrependeu. Primeiro ele fez boas obras. Primeiro ele vendeu tudo que ele tinha para dar para os pobres. Não, ele encontrou com Jesus. Ele clamou a Jesus. Ele creu em Jesus. E naquilo que Jesus era, naquele que Jesus era, ele reconheceu Jesus como Messias. Irmão, se você reconhecer Jesus como Messias e com tua boca você confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. A sua vida é transformada. Aí, meu irmão, entra na história um cara. O nome dele era Zaqueu. Pensa num cara que não prestava. Você já ouviu a história de Zaqueu, né? Tem outros Zaqueus aqui, ó. Tem um monte de Zaqueu aqui, ó, que também não prestava, mas encontraram com Jesus e tiveram as suas vidas mudadas e transformadas. A Bíblia diz assim, ó, entrando em Jericó, em Lucas 19, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Olha as qualidades de Zaqueu. Ele era rico. Jesus tinha acabado de dizer que o quê? Dificilmente os ricos herdariam o reino de Deus. E ele era o quê? Ele era um publicano, mas ele não era qualquer publicano não, ele era o maioral dos publicanos. Irmão, ele era, imagina, ele era um cobrador de imposto. Ele era odiado por todos os seus irmãos. Ele trabalhava para Roma. Ele estabelecia pessoas de Israel. Ele escolheu Zaqueu. E Zaqueu, ele era a pessoa que ia na casa das pessoas para pegar o imposto delas. E adivinha o que ele fazia? Ele pegava o imposto para Roma e pegava para ele também. Você conhece? Já viu isso aqui no Brasil? Misericórdia. Por isso vamos voltar com consciência esse ano, hein, irmão? Vamos escolher bem os nossos deputados, os nossos senadores, o nosso presidente, amém? Então Zaqueu era um homem de autoridade, mas um homem que usava a autoridade dele para fazer o mal. E ele fazia isso. Ele tinha esses atributos, essas qualidades que não eram qualidades. Mas dentro dele, ele decidiu ver Jesus. Irmãos, quando a gente olha para Jesus com o olhar certo, a nossa vida é transformada. Quando a gente olha para Jesus entendendo quem Ele é, como um cego, irmão, um cego conseguiu ver Jesus do jeito que Ele era, e você que vê, não consegue ver Jesus da maneira como Ele se apresentou na terra. Pessoas que viam os milagres acontecendo, que via curas, maravilhas, coxos andando, cegos enxergando, surdo ouvindo, mas os olhos eram cegos. Mas aquele homem, ele viu Jesus, e ele olhou Jesus e reconheceu Jesus como Salvador, ele reconheceu Jesus como Messias, e a vida daquele homem foi mudada. Esse desejo de ver Jesus, você não está aqui à toa. Você acha que você que escolheu vir aqui na casa de Deus hoje, você que escolheu visitar a casa de Deus hoje, você acha que foi você que escolheu? Não, Deus marcou esse encontro contigo. Por quê? Porque Ele queria abrir os teus olhos para que você pudesse vê-lo, contemplá-lo da maneira que Ele realmente é. Da maneira que Ele realmente é. E Ele era de pequena estatura, Ele era baixinho. E ele pegou e subiu numa árvore. Você sempre vai ter dois impedimentos para encontrar Jesus e ver Jesus. O primeiro é um interior. Ou você se acha pequeno demais, ou você se acha grande demais. Eu não preciso. Quem precisa de Deus? Eu vou morrer, vai acabar tudo.
não tem negócio de céu e inferno, você se acha grande demais, você se acha mais poderoso do que Deus, como se você tivesse algum conhecimento, como você soubesse, como ele disse a Jó, como que as estrelas foram colocadas no céu, como ele colocou o firmamento, como ele estabeleceu todas as coisas. Uma resistência exterior. No caso de Zaqueu, tinha uma multidão que não permitia ele se aproximar, por isso ele teve que subir numa árvore. Sempre a multidão vai dizer para você: não faça isso, não desperdice a sua vida. Seguindo a Jesus, você vai desperdiçar a sua juventude, você vai desperdiçar a sua vida. Irmão, eu quero te dar uma notícia aqui, eu quero te fazer na verdade um desafio. Entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua casa a Jesus, entrega a tua pessoa para Jesus, entrega teu trabalho, a tua família para Jesus, e daqui a uns anos tu volta aqui e tu vai ver se Ele não colocou tudo em ordem, se você não vai estar vivendo uma vida infinitamente melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. Porque Ele é fiel, porque Ele promete e cumpre a promessa dEle. É por isso que em Hebreus diz que a promessa é superior, porque quem fez a promessa foi Ele. Não depende mais de você, depende daquilo que Ele fez na cruz por você. E Ele, quando morreu, disse: está feito, está consumado. Agora a porta se abriu, tudo o que você precisa fazer é receber. Jesus passou, e aí Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, Jesus provavelmente nunca tinha encontrado com aquele homem. Às vezes você vai vir aqui na igreja e alguém vai te entregar uma palavra de conhecimento para a tua vida, alguém que nunca te viu. Às vezes agora, enquanto essa palavra está sendo ministrada, o Espírito Santo está falando coisas no seu interior que só você e Deus sabiam. Deus, Ele está sacudindo estruturas dentro de você. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele chama aquele homem Zaqueu, e Ele diz assim: Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa, hoje eu vou cear na tua casa, hoje eu vou me alimentar na tua casa. E às vezes a gente pensa que a gente aqui abre a casa para Jesus. Estava até cantando isso aqui, que a gente arrumou a casa, que a gente perfumou a casa. Mas a verdade, irmão, é que quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, a casa estava toda bagunçada, a casa estava toda desorganizada. Não foi Zaqueu que convidou Jesus para entrar na casa dele, foi Jesus que se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu. A palavra de Deus diz que Jesus está na porta batendo, pá, 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 pá. Aquele que abrir a porta vai cear com ele. Não é você que está chamando Jesus para sua casa, não, é Ele que está batendo na sua porta, querendo entrar. Ele que está batendo na sua porta. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua família, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero escrever o teu nome no livro da vida, eu quero te fazer viver coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nem passou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para você. E Ele está insistindo comigo e com você, para que Ele possa entrar, para que Ele possa arrumar tudo. A mesa está pronta, você só precisa sentar e comer. O que você está precisando? É de cura? Ele tem cura. Você está precisando de um milagre? Ele tem milagre. Você está precisando de conversão da sua família? Ele pode fazer isso com a sua família. Você está precisando de um milagre financeiro? Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Oh, aleluia. E é engraçado, irmão, como o desfecho dessa história é diferente. Jesus, Ele chega na casa de Zaqueu, e eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar. Eu acho que talvez Jesus nem falou nada, irmão, só está na presença dEle já é bom demais.
Irmão, às vezes a gente vem para o culto, a gente não consegue nem levantar a nossa mão, de tanta luta que a gente está vivendo. Às vezes a gente não consegue abrir a nossa boca, mas só quando vem aquela presença do Espírito Santo, você já está ali completo, você já está ali feliz. Naquele dia, Zaqueu, ele teve um encontro que ele nunca tinha tido antes. Ele teve uma revelação que ele nunca tinha tido antes. Naquele dia algo aconteceu na vida dele, irmão, que a Bíblia diz que ele se levantou, ele tomou a palavra e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho muito dinheiro, não tenho? Tenho. Eu tenho muita propriedade, tenho? Não tenho. Mas eu vou fazer uma coisa, metade de tudo que eu tenho eu vou vender e vou dar para os pobres. E daquilo que sobrar, se eu roubei alguém, tinha roubado, irmão, ele não falou isso à toa. Ele disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver a quantia e 4 vezes mais. Você consegue ver a diferença? Você consegue ver a diferença de uma pessoa que se acha boa? Aquele jovem rico chegou diante de Jesus como alguém que era bom, como alguém que era obediente, como alguém que cumpria os requisitos, e ele voltou para casa triste. Mas aquele publicano rico, ele chegou diante de Deus, diante de Jesus, como o pior dos pecadores, irmão. E sabe como terminou a história dele? Jesus se levanta e diz: hoje teve salvação nessa família e nessa casa, porque esse aqui é filho de Abraão.